Bom, rapaziada, estamos aqui no canal do Trave a Trave e o vídeo de hoje é como o Xabi Alonso destruiu o Real Madrid. Para quem não sabe, o Xabi Alonso foi demitido hoje do Real Madrid. Esse vídeo já tem alguns dias que saiu, mas vamos estar reagindo hoje, que foi o dia da demissão dele. Eu esperava mais. Você esperava mais? O cara fez um trabalho excepcional no Bayer Leverkusen. Chegou numa temporada que o time brigava para não cair, levou esse time para a Europa League e na temporada seguinte foi campeão invicto da Bundesliga. Foi realmente surreal. Só que depois ele chega no Real Madrid. Realmente foi bizarro a temporada que ele fez com o Leverkusen. Bizarro, assim. Que vinha em baixa com o Ancelotti e o esperado seria uma evolução imediata, né? O time sendo mais propositivo, mas o que estamos vendo é uma oscilação muito grande e muitos desentendimentos tanto no campo quanto nos bastidores. Mas afinal, Xabi Alonso realmente destruiu o Real Madrid, como o título do vídeo sugere, ou o Real Madrid é quem está destruindo o Xabi Alonso injustamente? Eu acho que ele simplesmente, eu tô falando agora porque ele já foi demitido, mas eu acho que ele foi perdendo o vestiário com os jogadores. Simples assim. Foi perdendo o vestiário. Esse é o tema do vídeo de hoje, então já muta seu mundo real e vem comigo para mais uma análise de Trave a Trave. É muito fácil jogar toda a responsabilidade no treinador. Isso acontece basicamente em todos os clubes do mundo e em muitos momentos o treinador é o único ou maior culpado pelo fracasso em campo mesmo. Isso acontece bastante, mas no caso desse Real Madrid atual, é difícil você cravar isso. Vamos lá, cara. Um dos grandes problemas que o Ancelotti vinha enfrentando eram as lesões, né? Ele jogou muitos jogos sem os 4 jogadores da defesa estarem disponíveis, né? Todo mundo ali improvisado na linha de defesa, e com o Xabi isso também vinha acontecendo. Desde setembro, o Real Madrid já perdeu o Militão, que já se machucou 2 vezes, o Rudiger, Bellingham, que começou a temporada fora, né? O Haaland, e só aí já temos 3 zagueiros, né? O Alaba também já se machucou de novo, 4 zagueiros, mas tanto o Ono, Ceballos, Camavinga, Mendy e os 2 laterais direitos, Arnold e Carvajal. Pô, perdeu as principais peças, mano. Que também não conseguem parar em pé por 4 jogos seguidos. Isso é até mais do que o Ancelotti perdeu em toda a temporada passada, e a perda desses 2 laterais gerou aquela declaração do Valverde de que não gostava de jogar como lateral direito, ou não se sentia bem ali, né? E digamos que ali foi o primeiro desconforto público na gestão de Xabi Alonso. Isso repercutiu, né? O Valverde continuou sendo escalado ali, e aqui eu já te pergunto, isso é culpa do técnico? Ele não tinha os 2 laterais direitos. O Valverde já tinha jogado nessa posição antes, cara. Não foi uma invenção do Xabi Alonso. Inclusive, na temporada 24-25, o Valverde foi escalado 18 vezes na lateral direita, mas só agora isso virou um problema. Na temporada atual, ele tem 7 jogos lá, e não é como se o Xabi Alonso tivesse feito isso de birra, né? Ah, eu quero escalar o Valverde na posição que não é de sua origem, que ele não gosta. Não, cara, ele perdeu os 2 laterais. Perdeu também o Militão, que poderia fazer a função ali. Então, o que ele fez? Ele colocou um cara que já tinha atuado várias partidas nessa posição para cobrir esses caras enquanto eles estavam fora por lesão. Mas o Valverde, por algum motivo, não gostou e deu a declaração pública. Mas aí eu fico pensando, por que será que ele não fez isso na temporada passada com o Ancelotti, né? Porque ele jogou 18 partidas caladinho na lateral. E só agora ele vem falar isso, sabe? Que não quer jogar, que não gosta de jogar. E se você pega as declarações da época, você percebe que ele de fato não reclamava, tá? Olha uma declaração do Ancelotti aí na tela, dizendo que o Valverde nunca perguntava onde queria jogar e que era um cara muito prestativo e que podia jogar até de zagueiro. Ou seja, ele, o Valverde, né, dizia abertamente ao Ancelotti que não importava a posição, ele só queria estar em campo. Mas foi como eu falei, eu acredito que o Xabi, ele perdeu o vestiário com os jogadores. Ele perdeu o vestiário com os jogadores. Começou a perder a moral, na verdade, né? O Ancelotti tinha muita moral com os caras. Fazia o time jogar de qualquer jeito, entendeu? Agora o problema é que o Xabi, ele começou, já chegou queimando muitos jogadores que, querendo ou não, foram importantes e são importantes para o Real Madrid. Por exemplo, como o Rodrigo, começou já jogando o Rodrigo no banco. O Vini Júnior, todo jogo tirando o Vini, colocando o Vini no banco também. E o Mbappé, insubstituível todas as vezes, né? Deixava o Mbappé muitas das vezes jogar os 90 minutos e não dando oportunidade, inclusive, pro Endrick. Então isso eu acredito que foi queimando muito o Xabi Alonso.
Inclusive colocando o Valverde numa posição que ele não gosta muito de jogar, né? Enfim, vamos ver. De repente isso muda, é algo muito estranho e é pra mim um reflexo do maior problema desse Real Madrid atual, o verdadeiro maior problema, que é o mimo. Sim, o grande problema desse Real Madrid atual não é o Xabi Alonso, é o bando de mimadinhos que compõe esse elenco. Outra coisa que vazou foi que o elenco não estaria contente e não teria uma boa relação com o Xabi Alonso, porque ele estava trazendo muitas mudanças no time, né? Estava exigindo coisas que não eram exigidas antes e que alguns jogadores conversam internamente dizendo o seguinte: nós já ganhamos tudo sem fazer essas coisas, ou seja, nós não precisamos disso. E aí eu te pergunto, tem coisa mais patética que essa? Tem como ser mais mimadinho e fora da realidade que isso? Os boatos que circularam foi que o descontentamento era com a rigidez nos treinos, que o Xabi Alonso passava muitos vídeos, né, passa muitos vídeos, que ele fica parando o treino toda hora para fazer correções, ou seja, os jogadores não estão abertos a aceitar o que o técnico tenta propor. E claro que isso são informações dadas por jornalistas, né, que acompanham o clube, são boatos de bastidores ali, não tem como a gente saber 100%, mas pela postura dos caras, tanto em campo quanto nas entrevistas, é bem possível que seja verdade, ou então que a verdade esteja bem próximo a esses relatos, né? Então, cara, como chamar isso, sabe? Como chamar isso se não um bando de mimadinhos? O cara chega no clube tendo feito um trabalho incrível, o que significa que ele tem boas ideias que foram comprovadas como eficientes, ele tenta propor essas ideias para melhorar o time, mas os caras não querem porque, como o Ancelotti não era assim, como o Ancelotti a gente fazia o que queria, atrasava treinos, não tinha que ficar prestando atenção em explicações teóricas de vídeo, não tinha que parar o treininho para corrigir, a gente faz o que achar que tá certo e acaba. Pô, mas os caras com o Ancelotti, por mais que os caras, podia atrasar em treino, podia fazer o que for, mas os caras ganhavam título, mano. Os caras ganhavam título. Os caras não perdiam, por exemplo, pro Barcelona numa final de Supercopa. Você tá entendendo? Acabou, cara, é intancável esse pensamento, assim, esse caso é diferente de outros casos recentes que até foram abordados aqui no canal, como o de Ten Hag no United e o de Tuchel no Bayern, por exemplo, porque os caras sequer tentaram dar uma chance ao Xabi Alonso, essa é a grande questão. Se os jogadores tivessem comprado as ideias, sabe, se tivessem pelo menos tentado por 6 meses que seja, prestar atenção no que o cara fala, aceitar de bom grado as correções que ele faz nos treinos, seguir as regras de conduta e aplicar tudo no campo, tudo certinho, pra pelo menos ver o resultado, e aí sim, se fazendo tudo isso, os resultados não viessem, não tivesse a melhora ali, tudo bem em queimar o cara, em abandonar o projeto e começar a criticar, mas eles sequer tentaram, eles simplesmente pegaram birra do cara, apenas por ele tentar fazer o seu trabalho e pronto, vou fazer corpo mole em campo porque não gosto desse cara e quero ele fora daqui. É bizarro isso, o Xabi Alonso não queimou o jogador em entrevista ou em atitudes e demonstrações públicas. Eu já não acho, mano. Eu acho que ele queimou muito, sim. Por exemplo, o Vini Júnior, Rodrigo, o Endrick, principalmente os jogadores brasileiros, ele sempre tá queimando, sempre que pode. Na verdade, sempre que podia, né? Então eu discordo dessa fala aqui. Como outros fizeram, ele não desrespeitou os jogadores, na verdade foi o contrário, né? Ele foi desrespeitado e ainda não revidou. Ele não vai nas entrevistas e fica culpando os jogadores pelos resultados ruins, como Tuchel, Ten Hag, Ruben Amorim fizeram tantas e tantas vezes, tirando toda a responsabilidade de si. Nada disso, cara. E ainda assim, os caras estão queimando ou já queimaram o trabalho dele. E a maior parte da mídia dá razão a esses caras, aos jogadores, né, cara? Eles reforçam isso. Meu Deus, que insanidade, sabe? E assim, nesse caso, as lesões não são um problema. De repente as lesões não são mais um problema para um clube de futebol, porque eu lembro muito bem que os correspondentes, os comentaristas e os grandes analistas defendiam exatamente isso no Manchester United. Não, porque tem muitas lesões, o time não joga assim, né? Tem que dar tempo pro trabalho, pro técnico ter o time completo e aí a gente conseguir avaliar. Mas agora não, sabe? Agora não importa que o Xabi Alonso tem muitas lesões em nem 6 meses de trabalho. Não importa que os jogadores estão fazendo corpo mole sem motivo, por birrinha mesmo, por serem dengozinhos demais. Pô, eu acho que o Xabi Alonso, ele chegou, assim, desrespeitando muito a história dos caras que já estavam no clube, na verdade, entendeu? E os caras, obviamente, vão pensar dessa forma mesmo, né? E acredito que esse time, se coloca o Zidane, por exemplo, para treinar o Real Madrid, não sei nem se o Zidane tem a possibilidade de voltar a treinar algum clube, mas coloca o Zidane, por exemplo, para treinar esse Real Madrid, para ver se esse Real Madrid não voa, mesmo com desfalques. Entendeu? É mais aquela questão mesmo dos caras não ter comprado a ideia do Xabi, entendeu? Do Xabi Alonso. Só que aí entra a questão do desrespeito. Na minha opinião, ele chegou já botando fulano no banco, ciclano no banco. E
o time começou a decair muito, pô. Começou a decair justamente por conta dessas atitudes dele. Por conta desses... Ele mexia errado, por exemplo. Colocava jogadores errados, escalava errado e o time às vezes não rendia em campo o quanto rendia antes. Então isso vai, querendo ou não, fazendo o cara perder o respeito ali entre os jogadores e inclusive, né, da torcida, pô. Não, o Xabi Alonso é o maior culpado e aqui também eu nem tô dizendo que ele não fez nada errado, tá? Eu acho que o Xabi Alonso tomou muitas decisões ruins. Escalar o Mastantuono não tem nenhum sentido e eu vejo até gente falando que ele tem jogado bem. Meu Deus do céu, que jogos vocês assistem, cara? O Mastantuono é disparado o pior jogador do Real Madrid na temporada. Ele não faz nada demais em nenhum jogo, ele não tem impacto nenhum e ele não deveria ser o titular desse time. Ou não deveria ter, né, sido escalado tantas vezes como titular. Então o Xabi vem errando, mas a questão é essa incoerência nas críticas. Sabe? É essa falta de análise do todo e o duplo padrão nas cobranças. Não, eu acredito realmente que os jogadores... Quando o jogador quer queimar um treinador, eles vão fazer corpo mole mesmo, pô. Isso é fato. Isso é fato. Vão fazer corpo mole pra tentar queimar o cara. Pra tirar o cara dali. Entendeu? O que não é certo também. Porque é uma falta de respeito com o profissional também, que é o treinador. Só que, né... Acredito que houve desrespeito de ambas as partes. E é por isso que acabou na demissão dele. No caso do Rodrigo e do Endrick, por exemplo, cara, são casos de difícil resolução, porque o Rodrigo disse que quer jogar na esquerda, mas o Vinícius Júnior é quem joga lá na esquerda. Se ele escala o Rodrigo em outra função, geraria o mesmo clima que gerou com o Valverde. Nossa, ele tá escalando o cara fora de posição, mesmo o cara falando que prefere, né, jogar na esquerda. Mas se ele escala o Rodrigo na esquerda, isso vai tirar minutos do Vinícius Júnior, e também se torna um problema. O Endrick quase nunca entra, e isso eu faria diferente também, mas vamos lá. O Endrick não foi preterido pelo Gonçalo Garcia a troco de nada, assim, do completo nada, sabe? Por birra do técnico. Não, se vocês não lembram, o Endrick estava machucado no Super Mundial e o Xabi Alonso foi obrigado a subir alguém da base para revezar minutos com o Mbappé. E veio o Gonçalo Garcia que jogou muita bola no Mundial. Foi talvez o melhor jogador do Real Madrid. Aí você acha que faria algum sentido quando o Endrick se recuperar, né? Tirar todo o espaço do Gonçalo e deixar ele abaixo na hierarquia para... Pô, mas não dá nenhuma oportunidade sequer pro moleque jogar, pô. Pra mim não justifica. Vai me desculpar, mas pra mim não justifica. Teve momentos que o Mbappé também não foi jogar e simplesmente o Endrick não entrou. Simplesmente não deu nem 5 minutos pro moleque entrar e jogar, pô. Entendeu? Isso que é foda. Endrick, sabe? É óbvio que não, cara. Você só pensa isso por ser brasileiro e analisar tudo com pachequismo. É claro que é chato o Endrick ter perdido espaço e não estar jogando, mas o Gonçalo conquistou isso. Se o Xabi começasse a escalar mais o Endrick pra, teoricamente, fazer uma boa gestão e agradar o brasileiro, ele estaria desagradando o Gonçalo. E aí seria outro problema. O torcedor espanhol é quem ia chiar. As críticas iriam ser: nossa, mas o menino jogou muito no Mundial, como pode? Pô, mas tá, o Endrick ele machucou, beleza. Mas todas as vezes que o Endrick entrou em campo, ele jogou muito bem. Inclusive fez gols. Então... Pode ele ser descartado assim por um jogador que estava machucado? Cara, não é tão simples, sabe? Basta você se colocar no lugar e ver que não é uma gestão fácil. Se você estivesse lá comandando esse elenco, o que você faria? Colocaria o Endrick, né, mais minutos que o Gonçalo, mesmo ele tendo sido excelente no Mundial? E qual argumento você daria pra isso? Que o Endrick é brasileiro, né? Que ele é do mesmo país que você e você quer ver ele jogando por isso? Pelo amor de Deus, cara, não tem nem o que comentar, sabe? É injusto toda essa situação com o Xabi Alonso. Ele não é o principal culpado por essas situações, né? Mas, dito tudo isso, eu acho que ele deveria sair, porque se eu fosse o Xabi Alonso, eu já teria pedido demissão, tá? Eu tô gravando esse vídeo antes do jogo contra o City, né? Não sei se ele foi demitido ou não depois disso, mas eu sairia se fosse ele por toda essa situação que é bem difícil. Ele foi demitido depois que ele perdeu a final da Supercopa da Espanha pro Barcelona, maior rival. Se os caras não compraram o trabalho dele, a maioria do elenco não está querendo que ele fique, não tem o que fazer, né? Os resultados não vão vir, então ele tem que sair. E pelo menos sair sem se queimar ainda mais, né? Mas é inegável que vai ser algo injusto. O Florentino vai estar sendo mau caráter até, porque se você olha as notícias de quando o Xabi foi contratado, ele teve o apoio do presidente para promover essas mudanças. Dá uma olhada no que era dito na época, ó. O Xabi Alonso tem permissão para promover muitas mudanças no Real Madrid. O presidente Florentino Pérez deu liberdade para o treinador fazer uma revolução. Ou seja, não é como se o Xabi Alonso tivesse agido por conta própria, sem consultar os manda-chuva do clube. Ele agiu da forma que agiu
tendo o apoio desses caras. Os jogadores não aceitaram sequer tentar se adequar a essas mudanças, estão queimando o técnico que simplesmente fez o que o dono do time permitiu, e agora, aparentemente, o dono do time compra o lado dos jogadores, sendo que eles foram contra o que ele mesmo apoiou que acontecesse, cara. Intancável, é surreal isso acontecer no maior clube do mundo, assim. Isso é coisa de time apequenado, sabe, de Manchester United da vida, mas tá acontecendo no Real Madrid. E só pra fechar isso aqui e mostrar como o Xabi Alonso foi queimado e, assim, desrespeitado por nada, você lembra do episódio do Vinícius Júnior, né? O chilique vergonhoso que ele deu depois de sair no jogo contra o Barcelona. Pô, foi vergonhoso mesmo. O Vini, olha, de verdade. Atitude ridícula mesmo, Então, grotesca. teoricamente, aquilo foi porque ele estava sendo mal aproveitado durante a temporada, né? Ele estava sendo deixado de lado, e isso eu provo como mentira já no vídeo que fiz sobre isso, né? Sobre aquele assunto. O Vinícius tem médias de minutos bem próximos à temporada passada, mas tá. Fica ainda pior quando você analisa que ele vinha numa crescente naquele momento. Se a gente pega os últimos jogos dele antes daquele confronto contra o Barcelona, ele tinha jogado os 90 minutos nas últimas 3 partidas de La Liga, cara. Ele jogou os 90 minutos contra o Levante, e detalhe que o jogo já estava definido aos 66 minutos, né, já estava 4-1, o Xabi poderia muito bem ter tirado o Vinícius, porque o jogo já estava decidido, mas não, o brasileiro jogou o tempo todo e o Mbappé foi quem saiu. Depois teve o clássico contra o Atlético de Madrid, aquele amasso, né, e o Vini ficou até o final também, tentando buscar o resultado ali até o fim. E depois teve o jogo contra o Villarreal, que foi o melhor jogo dele até aqui na temporada, né, o 3-1, aquele jogo que ele amassou mesmo, e o 3-1 estava definido nos últimos 10 minutos. Ele jogou a partida completa mesmo assim. Depois teve o jogo contra o Getafe, que ele começou no banco pro Rodrigo ter mais minutos, mas ele entrou já no começo do segundo tempo, cara. E contra a Juventus, que foi 1-0 pro Real, ele só foi substituído aos 84 minutos pra entrada do Fran Garcia, algo totalmente normal e justificado. O jogo já estava 1-0, a Juventus... E o Mbappé é insubstituível, né? O Mbappé é insubstituível, não sai nunca. Sai nunca. Tem que sair os outros que tem mais história do que o Mbappé no clube pro o Mbappé jogar os 90 minutos. É isso, pô. É isso. O cara, ele simplesmente queima todos os outros e mostra que o Mbappé tinha uma extrema importância naquele grupo ali no time, entendeu? Quando o cara faz isso, acaba perdendo o grupo, infelizmente, entendeu? Porque os caras falam, pô, eu ganhei 2 Champions League aqui no Real Madrid, jogando, e continuo sendo um dos protagonistas do clube. Só que o técnico mostra que ele gosta mais do outro jogador do que de mim. Todo jogo ele tira eu, tira o outro. E aí fica complicado, né? A situação. Começou a ir mais pro ataque e o Xabi Alonso reforçou a marcação do lado esquerdo. A mesma coisa que aconteceu contra o Barcelona. O jogo já decidido, o Real estava muito superior ao Barcelona. Ele saiu e deu aquele chilique histérico como se, sei lá, ele não tivesse jogado os últimos 5 jogos. Quando, na verdade, você viu aqui, né? Nos últimos 5 jogos ele tinha jogado 90 minutos em 3 e saiu faltando 6 minutos em um desses jogos. Cara, me fala que esse cara não é um mimizento patético. Me fala isso tendo essas informações, sabe? Não tem como. É o maior mimizento do time e foi desprezível esse desrespeito que ele fez e que muitos imbecis passaram pano e até reforçaram como algo positivo. Mas esse foi... Pô, mano, eu acho que, de fato, realmente, a atitude do Vinícius Júnior foi ridícula, mas você chamar ele de patético e mimizento, eu já não concordo, mano. Eu já não concordo. No vídeo de hoje, me conta aí embaixo se você acha que ainda existe salvação para o trabalho de Xabi Alonso, ou se quando você estiver vendo esse vídeo ele já tiver sido demitido, me conta se achou justo ou não. Se inscreve, deixa o like e nos vemos na próxima análise. Rapaziada, o vídeo de hoje foi esse, deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Eu, por exemplo, particularmente, acho que o Xabi Alonso, ele perdeu o grupo, ele perdeu o vestiário e simplesmente foi queimado pelos próprios jogadores. Não que seja certo isso, jogadores queimar um profissional, queimar um técnico. Só que também tem que ver a forma como o técnico chega no clube. Acho que pelo fato do Xabi Alonso já ter jogado no Real Madrid, ele chegou com os 2 pés na porta já, tirando um, tirando o outro, e queimando um, queimando o outro com a torcida. E os jogadores acabam não gostando. E aí vai fazer a casinha dele, mano. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. O Xabi Alonso destruiu o Real Madrid? Não sei, deixa aí nos comentários. E é isso, se inscreva aqui no canal, se inscreva no canal do Trave a Trave também. O vídeo desse vídeo original aqui vai estar na descrição do vídeo. E é isso, tamo junto e até o próximo vídeo.